acabar com hábitos destrutivos? Duas sacadas, duas estratégias baseadas em neurociência. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é como acabar com hábitos destrutivos. Vou falar duas estratégias que eu aprendi com a doutora Teresa Albelli, doutora em neurociências, e vou compartilhar aqui com você. Mas antes, quer saber sobre como ter acesso a todos os meus treinamentos já disponíveis com condições absurdamente especiais? Clica aqui abaixo e dá uma olhada no que eu preparei para você em portal completo. E quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail também. E também se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdos novos aqui no canal, beleza? Vamos lá então, o que eu vou te falar é baseado nesse livro aqui, beleza? Inclusive, vou deixar aqui a cópia, caso você queira adquirir, porque é um livro sensacional, mas em breve vai ter review no meu canal também, se já não foi pro ar, tá bom? Vamos lá então, Seguinte, se for pro ar também vai estar o link por aqui, tá bom? Vamos lá, então o que a doutora Teresa Albelli fala? Ela fala de duas estratégias, inclusive o exemplo que ela utiliza é sobre fumar, tá? Então, literalmente, você pode olhar agora e falar, pra mim não funciona. Então calma, presta atenção porque literalmente vai funcionar para todo mundo que tiver a paciência de aplicar isso daí, tá? A primeira estratégia que a doutora Teresa Albelli é a seguinte, ela passa é a seguinte. Vamos supor que venha aquela necessidade de você ter o hábito destrutivo. Então, por exemplo, vamos lá, você, sei lá, sentiu a vontade de comer aquela pizza que você tá fora da dieta, veio a vontade de fumar, veio qualquer hábito que você, enfim, julgue ser destrutivo aí na sua vida, tudo bem? O que ela diz como primeira estratégia? Você literalmente neutralizar aquele pensamento, tá? E ela utiliza o seguinte exemplo. Pensa numa criança birrenta. Ela quer um brinquedo. Aí ela berra, ela grita, ela chora e tal, e aquilo tipo te incomoda, aquilo dá, você fica naquela guerra, dou ou não dou, aí você fica bravo com a criança e blá blá blá, certo? Só que se você ignora essa criança, ela pode até gritar mais alto por um período, mas em breve ela para. Uma hora ela literalmente vai parar. E a doutora Teresa Albelli usa essa analogia para a gente justamente entender qual é o processo que acontece com os hábitos destrutivos. E eu observo várias vezes isso acontecendo comigo, porque várias vezes eu tenho necessidade, eu sinto exatamente isso, a necessidade de cair naquele hábito destrutivo. Então, seja, sei lá, me alimentar mal, seja, por exemplo, não correr, não fazer alguma coisa que me traz, né? Que, por exemplo, é um hábito destrutivo naquele caso. Um hábito que é toda hora descumprir o que eu literalmente falei que eu vou fazer, né? Quando isso acontece, a ideia é literalmente neutralizar esse pensamento. É você ignorar esse pensamento. Tiago, mas é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, até porque se eu virar para você e falar assim, olha, para emagrecer você precisa correr. É difícil, afinal de contas, falar em correr não é a mesma coisa que correr, você vai ter que correr. Então você vai ter que treinar o seu cérebro para ignorar. E aí, a ideia é basicamente, agora trazendo um pouco do que eu, como experiência pessoal, aplico, tá? Faça essa conversa na sua cabeça. Literalmente faça essa conversa na sua cabeça. E você pode pegar uma frase específica que você utilize e aquela frase específica você sempre pega naquela situação. Então, por exemplo, sei lá, veio a necessidade de fazer... pega um hábito destrutivo seu. Veio aquela necessidade de fazer aquilo que você não deve fazer, tudo bem? O que você vai pensar? Você vai pensar numa frase que elimina aquilo. Toda vez que você falar, você pensa em eliminar aquilo. Então, por exemplo, hoje eu não caio neste hábito. É uma possibilidade. Então, hoje eu vou fazer... Aí você fala do contrário. Então, toda vez que vier aquilo, você vem. Tô remoendo uma conversa que eu tive com uma pessoa que me desagradou. Legal. Pensa sobre aquilo, se tem algum ponto que você literalmente precisa dar atenção, mas não, já pensei tudo, já tá tudo certo na minha cabeça, só que fica voltando aquilo. O que você vai fazer? Você vai colocar, esse assunto está encerrado, esse assunto está encerrado, voltou, esse assunto está encerrado, e pensa em outra coisa, neutraliza a parada. Entenda, nosso cérebro é algo maleável. Inclusive, isso é muito estudado através da neuroplasticidade, que é uma área de estudo, basicamente, e sim, uma habilidade do cérebro, tá? Então, basicamente, nós temos o poder de transformar o nosso cérebro a partir do que fazemos, a partir do que pensamos. Então, a partir do momento que você começa a mudar a estratégia, fica difícil, mas vai facilitando. Como quando você começa a correr. Fica muito difícil na primeira semana, talvez na segunda, mas na terceira melhora. E assim você vai aplicando isso daí, beleza? Segunda estratégia que a doutora Teresa Albelli compartilha com a gente é
após você fazer, cair, por exemplo, pô, vou lá, fumei, fiz o que eu não devia ter feito, faça algo absurdamente desagradável logo em seguida. Logo em seguida. Para quê? Para que você pense 2 vezes antes de cair naquele hábito. Então, é muito relativo. Você pode pensar em qualquer coisa que seja desagradável para você. Mas você pensa aí, sei lá, você pode deitar... Puta, tá tocando o celular. Pera aí. Voltei. E você pensa aí num hábito, ou melhor, em alguma situação que te desagrada muito. Então, por exemplo, se eu cair no hábito de fumar o cigarro, eu vou ter que fazer uma parada extremamente desagradável pra mim. E aí você pensa em alguma coisa que é extremamente desagradável, beleza? Eu não faço ideia do que você pode pensar, porque cada um considera uma parada desagradável. Por exemplo, pra mim é um extremo prazer tomar banho gelado, né? Pra outras pessoas é o cúmulo. Então você pode tomar um banho gelado, se forçar a tomar um banho gelado. Tá? Então quando você conecta, entenda assim, tudo que conecta muita dor no seu cérebro ou muito prazer, o seu cérebro tende a se aproximar daquilo que conecta muito prazer, se afastar daquilo que conecta muita dor, né? Então quanto mais dor você ligar àquele hábito, menor será a sua, como vamos colocar assim, a sua capacidade de cair nele. Né? Então entenda que o tempo inteiro o seu cérebro está fazendo análises, avaliações e ele está colocando. Então quando você, por exemplo, conscientemente inflige dor no sentido de, não física no sentido de, né, sei lá, mas no sentido de pegar uma coisa desagradável, uma coisa que você, nossa cara, só de pensar em fazer isso eu já, puta, fico triste, sei lá. E aí você vai conectando, você fala, pô, não quero passar por aquela situação. Quer um exemplo da minha vida? Eu uma época peguei muito hábito de assistir filme comendo coisas porcaria e tal. Eu falei, caraca, velho, eu peguei esse hábito total. Sentava, mesmo que eu já tivesse comido alguma coisa, eu ligava a TV, puta merda, tipo, na hora eu sentia necessidade de comer doce e blá blá blá. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a conectar muita dor no sentido de que depois eu ia me sentir muito mal, né? Então é um pouco diferente, né? Porque eu não peguei nenhuma ação específica, mas eu tive consciência de que, por exemplo, eu ia ficar me sentindo cheio, mal, eu ia me sentir fraco por ter caído naquele hábito. E aí eu memorizava e pensava tudo aquilo antes, e aí eu de certa forma neutralizava. Então eu potencializava a sacada 1, né? Mas olha só que interessante, pegando algo que ia acontecer na sacada 2, que eu ia me sentir mal, eu ia falar, puta cara, nossa, eu vou ficar pesado, e vai ser uma merda literalmente, tá? Então, entenda que são estratégias que você vai aplicando e, assim, tempo a tempo vão facilitando a sua vida, tá? Só que precisa de treino e paciência, beleza? Difícil é pra todo mundo, pra mim, pra você, pra qualquer um. Agora, o que você faz com o que é difícil é que muda literalmente o jogo, beleza? Deixa aqui embaixo se você vai aplicar então essa sacada e, como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.